Olá! Eu tenho certeza absoluta que você já se inscreveu no canal aqui embaixo, que você já curtiu os nossos vídeos e certamente já está ajudando a compartilhá-los para que nós possamos dezumbizar cada vez mais pessoas dentro do Brasil. Porque eu tenho certeza absoluta que você, assim como eu, pensa que nós temos que fazer esse trabalho sujo para conseguir tirar esse vírus que infestou a mente dos brasileiros aqui nos últimos tempos. Bom, o que falar da Zumbilândia? Difícil falar alguma coisa porque certamente nenhuma previsão científica, nada que você pudesse imaginar em alguma história, tirando do além da imaginação, você conseguiria prever que o Brasil se tornaria essa Zumbilândia da forma que se tornou. Então, por esse motivo, a gente vê esse tipo de situação que está aí. Pessoal, alguém tem algum vídeo, algum registro de cardumes suicidas se jogando para dentro da mancha de óleo? Não, né? Então é o seguinte, curte tua sexta-feira e para de mimimi, valeu? Não entendeu? Pois eu também não consigo entender de onde, que raios Bolsonaro está fazendo, determinando esses ministros. A gente tem que achar de qual valeta Bolsonaro está tirando essa gente para fecharmos essa valeta, para não deixar ninguém mais sair de lá. Porque estão vindo das profundezas do inferno, gente. É uma coisa impressionante você entender o que essa gente faz. Esse é o ministro da Pesca brasileiro. E ao invés de estar preocupado com a saúde da população brasileira, porque os peixes que estão sendo contaminados lá no Nordeste vão gerar problemas de saúde pública, vão gerar problemas de desemprego entre os pescadores, vão gerar problemas econômicos sérios. Mas para evitar qualquer tipo de assunto assim, porque daí demonstra que eles não conseguem entender de nada do que eles estão falando, então para fugir do assunto, eles dizem que os peixes são inteligentes. E como são inteligentes, os peixes sabem a diferença, o que é óleo e o que é água. E por esse motivo, somente peixes suicidas iriam se jogar no meio do óleo, porque sabendo a diferença, eles não iriam comer óleo, não iriam fazer nada. Qualquer peixe sabe. É que lá na escolinha dos peixes, os peixes são ensinados desde criancinhas o que é óleo e o que é água, que não se deve nadar, que não se deve fazer nada, e que inclusive deveriam aprender o que é rede, porque afinal de contas eles não conseguiram aprender de milhares e milhares de anos que os homens pescam na natureza, eles não conseguem aprender o que é rede e que vai ser perigoso para eles se eles entrarem nessa rede, vão morrer. Aí no raciocínio desse ministro, os peixes, como são inteligentes, eles vão lá e vão fugir do óleo. E por esse motivo, nós não devemos nos preocupar com a saúde pública da população do Nordeste, principalmente porque os peixes, sendo inteligentes, não vão consumir óleo e, por sua vez, os peixes vão estar normais, não vai ter problema nenhum, então pode consumir à vontade. Gente, de onde esse cara tira toda essa gente? Mas vamos voltar para o assunto que interessa aqui, que é o tema desse vídeo, que é o tal do porteiro. Coitado desse porteiro. Gente, o cara há mais de um ano atrás, antes da Marielle ser assassinada, se não me engano, deu um depoimento dizendo que uma determinada pessoa pediu para entrar no condomínio e Bolsonaro pegou e liberou a entrada dessa pessoa. Ora, nada mais, nada menos do que era o assassino de Marielle. E o assassino de Marielle mora no condomínio. Agora, uma coisa que é engraçada é que não houve nenhuma investigação da Rede Globo para fazer essa reportagem e, por esse motivo, a Rede Globo caiu na armadilha do Bolsonaro. É um episódio de além da imaginação. A Rede Globo foi fazer um jornalismo porco, às vezes ela acerta, faz uma coisa certinha, mas aí ela resolveu fazer um jornalismo porco. Aquele jornalismo que não investiga, que não faz nada, só pega a declaração do sujeito e considera como verdade, não faz nenhuma investigação, não faz nada e de repente coloca no Jornal Nacional. Está me parecendo que isso foi uma chantagem da Rede Globo, afinal de contas a Rede Globo está perdendo recursos de uma forma ilegal e a gente vai falar sobre isso num outro vídeo. Uma forma bastante criminosa, Bolsonaro está desviando dinheiro da Globo para a Record, que tem muito menos recurso e muito menos audiência. Mas voltando para o assunto a respeito dessa reportagem, a Globo não fez a seguinte coisa, nem a Globo e nem o Ministério Público. Entenda o que acontece aqui, ó. Por exemplo, a Globo poderia ter checado se Bolsonaro realmente foi para o Congresso Nacional naquele dia, porque ela não checou.
Existem os dedos de silicone que os médicos mostraram para nós que é possível bater o ponto e dizer que estava no plantão dentro dos postos de saúde e, na verdade, ele está prestando serviços em outros hospitais, está ganhando dinheiro, né? Então, os médicos ensinaram para a gente que o dedo de silicone funciona, porque se então é usada a digital do Bolsonaro lá em algum lugar, aí ele poderia não ter estado lá, a Globo não checou imagens do Congresso Nacional, o Ministério Público, a Polícia Federal, ninguém checou nada disso, para ter certeza se Bolsonaro estava lá. Aí o que acontece? Não checa e diz, Bolsonaro estava lá, beleza. A Globo não testou e não checou se tinha interfone no prédio ou não, porque parece-me que tem um problema de interfone lá, que o interfone não funciona. Mas se funcionar, vamos dizer assim, o Bolsonaro poderia ter atendido essa ligação de lá de Brasília. Ah, você não acredita? Pois olha essa aqui, ó, promoção que eu vou mostrar para vocês, R$297, gente. R$297, o Bolsonaro teria comprado um telefone que é ligado ao interfone e, consequentemente, a um telefone. E como ele é ligado a um telefone, desde a década de 90, eu uso o serviço Siga-me. Ou seja, eu pego e se alguém ligar aqui para minha casa, para o meu escritório e de repente tenta falar comigo e eu não estou no local, ele dá 3 toques, 2 toques, dependendo do número de toques que eu determinar, e se ninguém atende, ele joga para o meu celular e eu atendo onde eu estiver. Bolsonaro poderia ter atendido esse telefone lá em Brasília e poderia perfeitamente ter autorizado a liberação da entrada desse assassino. Não estou dizendo que Bolsonaro assassinou, que mandou assassinar, só estou dizendo da possibilidade de ter acontecido. Ninguém investigou de Siga-me, ninguém investigou de absolutamente nada. Simplesmente foram lá e colocaram o que os reis da fake news de Bolsonaro colocaram nas mãos da Globo e a Globo reproduziu simplesmente, sem fazer qualquer investigação. Gente, era muito possível que o Bolsonaro tivesse liberado isso, era muito possível que o Bolsonaro nem estivesse em Brasília, tendo em vista o Bolsonaro ser o rei, apesar dele dizer que não falta no Congresso Nacional, que era dia de votação, ele sabe muito bem que ele é o rei das faltas do Congresso Nacional. Vamos ver o que ele está falando. Eu estava em Brasília, está comprovado, várias passagens minhas pelo painel eletrônico da Câmara ou de presença. Na quarta-feira, geralmente o parlamentar está aqui. Eu estava aqui, não estava lá. E outra, nós pegamos, antes que eu fosse adulterado, ou tentasse alguém adulterar, pegamos lá toda a memória da secretária eletrônica, que é guardada há mais de ano. A voz não é a minha, não é o seu Jair. Agora, o que eu desconfio? Que o porteiro leu sem assinar, é uma pessoa humilde, ou induziram ele a assinar aquilo. Induziram, entre aspas, né? Assinar aquilo. E aí esse cara coloca um bulldog em cima dele. Quem é o bulldog? Sérgio Moro, aquele cara que inventou um monte de provas contra o presidente Lula, que inventou um monte de provas para botar o PT, a grande parte do PT na cadeia, que fez várias coisas irregulares. É esse cara que vai perseguir o coitado do porteiro que só deu uma declaração e certamente não mentiu. Ele possivelmente fez alguma declaração do que ele viu ou do que ele tinha registrado num determinado documento e que não sabemos mais se esse documento foi respeitado por Bolsonaro, uma vez que ele diz que pegou esses dados. Pegou significa dizer alterou? Significa dizer que ele pegou e tirou de lá da portaria? Significaria dizer que ele pode então fazer qualquer tipo de alteração. Eu posso colocar a voz de outra pessoa numa gravação onde está minha voz, sobrepor cada uma delas, e nenhuma investigação pelo Ministério Público foi feita. Agora, com Sérgio Moro, vocês realmente acreditam que vai ser feita algum tipo de investigação? O ministro da Justiça, que só está lá porque colocou o presidente Lula na cadeia e inventou uma forma de Jair Bolsonaro ganhar as eleições de 2018. Sem Sérgio Moro, Jair Bolsonaro não seria presidente da República, gente. Foi tudo falsificado e cada vez está mais nítido isso através do Intercept. Aí o que acontece é justamente esse cara que fraudou todo um processo eleitoral, que quebrou a economia brasileira, que quebrou várias empresas brasileiras, que vai perseguir um coitado de um porteiro que infelizmente deu uma declaração. Não acusando, porque afinal de contas isso foi feito há mais de um ano atrás, e aí o que acontece? O coitado vai sofrer as consequências, muitas consequências graves, infelizmente. Ele mora hoje numa situação de milícia, numa região que é dominada pela milícia, então pode ter gente hoje ameaçando esse coitado desse porteiro para alterar, para fazer qualquer tipo de depoimento que Jair Bolsonaro desejar. Não, gente.
A coisa no Brasil está além da imaginação. Agora, impressionante ele dizer isso e a Globo não se aproveitar para fazer outra reportagem para ver o que foi, o que está presente, se o Bolsonaro tirou a gravação de lá realmente ou se ele só copiou, se ele... o Ministério Público que estava investigando, e hoje a gente sabe que tem uma promotora envolvida até com as milícias, gente. Um promotor público não deveria poder trabalhar como promotor público a partir do momento que ele vota em bandidos. Se ela faz a declaração dela dizendo que ela vai votar num cara que tem envolvimento com as milícias, que fala em Esquadrão da Morte, que fala em torturas, que fala em liberar as milícias dentro do estado do Rio de Janeiro, que faz campanhas direto para fazer tirar os direitos humanos. Gente, uma pessoa do Ministério Público não poderia jamais estar trabalhando no Ministério Público declarando que vota nessa pessoa. Mas eles deixaram a chefe, coordenadora, que juntou a equipe, que trabalha lá mais de um ano investigando o assassinato de Marielle, e é claro que não podia sair nada, porque afinal de contas, se tem o Bolsonaro envolvido, nada vai para frente nesse país. Nada vai para frente. A investigação, tinha que ser o Lula. Se tivesse o nome do Lula, certamente ele apareceria. Mas aí eu vou te perguntar uma coisa. É impossível o porteiro ter mentido. Vou me colocar no lugar desse porteiro. Suponhamos que eu fosse o porteiro e visse aquele cara entrando todos os dias. E todos os dias esse cara vai lá e fala assim, quero falar com o Bolsonaro. Ele vai lá e libera pro Bolsonaro. Quero falar com o Bolsonaro. 2, 3, 4, 5, 10 dias. Quando começa a chegar uma determinada hora, o porteiro já sabe a cara do sujeito, já sabe que ele vai na casa do Bolsonaro. Então, a Globo não fez nenhuma investigação, a Polícia Federal, o Ministério Público, ninguém foi investigar para saber, por exemplo, se a declaração desse porteiro era por ter dito que o Bolsonaro recebeu essa pessoa e liberou a entrada porque ele estava acostumado a ver o Bolsonaro, então ele pode ter errado. O porteiro pode ter dito que foi para a casa do Bolsonaro porque ele viu o cara entrando e achou que estava indo para o Bolsonaro porque ele estava acostumado. Pode ser que ele tenha liberado realmente de lá de Brasília isso aí, e o porteiro achando que estava falando com o Jair Bolsonaro dentro do Rio de Janeiro. Pode ser que o Bolsonaro nunca tivesse ido para Brasília, afinal de contas, ninguém checou as câmaras de segurança do Congresso Nacional para verificar se Bolsonaro esteve realmente presente nas votações. Sabe-se que ele votou, mas olha, votou como? Com um crachá, com um número de senha que ele pode passar para qualquer pessoa? Votou com um dedinho de silicone? Como é que votou? Ninguém foi checar se Bolsonaro estava no Congresso Nacional ou não. Mas tem postagens do Jair Bolsonaro de vídeos que ele fez no Congresso e postou nesse dia. Peraí, gente, eu estou fazendo um vídeo que eu posso postar amanhã, depois, sabe Deus quando eu quero postar, eu posso planejar e arranjar um álibi para mim dizendo que eu estou longe de um assassinato. Gente, tudo tem que ser investigado e nada disso foi feito. A reportagem que deveria ter sido feita não foi feita porque o jornalismo, esse jornalismo das grandes emissoras, das grandes redes que ganham hoje dinheiro com os bancos ao invés de com o jornalismo, porque aí eles perdem o respeito com o jornalismo. Aí o que acontece? Só os jornalismos que estão hoje dentro das mídias sociais, dentro das mídias alternativas, é que são jornalismo sério de verdade. E o que acontece? Esses jornalistas foram lá investigar um monte de coisa que a Globo não fez esse tipo de investigação. Caberia a ela, caberia o Ministério Público, caberia um monte de coisa. E nada disso. As autoridades estão ignorando, estão fazendo de conta que nada está acontecendo. Bolsonaro fez um crime, o filho dele fez um crime ao exortarem que está sendo caçado pelo STF, que está sendo caçado, estão sendo perseguidos para tentar justificar um golpe de Estado. Essa história do AI-5, isso tudo é crime. Bolsonaro já deveria estar fora da presidência. Aliás, ele não deveria nem ter entrado com as declarações que ele faz. Porque é uma pessoa racista. Racismo é contra a lei, gente. Nazismo é contra a lei e ele prega o nazismo abertamente. Então é complicado a gente ver que uma pessoa como essa, fraudando as eleições, chegou lá e ninguém faz absolutamente nada. E aí deixa um cara desse ser acusado de envolvimento com as milícias, e ele diz que não tem agora está com vergonha de dizer que tem envolvimento das milícias. O porteiro mentiu. Gente, será que o porteiro mentiu? O porteiro mentiu, por exemplo, quando fez com que Bolsonaro elogiasse a ditadura militar? O porteiro mentiu, por acaso, e fez com que Bolsonaro fosse à Câmara dos Deputados dar uma declaração apoiando as milícias e dizendo que tinha que regularizar a milícia no estado do Rio de Janeiro? Ele disse que a população vê com bons olhos a milícia. Gente, o que faz a milícia? Vamos dizer, tráfico de drogas, extorsão, assaltos,
a milícia faz comercialização de produtos que não pertencem a ela, como TV a cabo, gás e uma série de outras coisas. Eles burlam tudo, eles burlam as leis, eles matam pessoas, gente. É a máfia. E aí, quando você vê Bolsonaro falando a respeito das milícias o tempo inteiro, nos 30 anos, o que esse cara fez a respeito de leis de segurança nacional, de segurança pública? Ele não fez nada, por quê? Porque se ele fizesse alguma coisa, ele iria inibir a ação das milícias, e por esse motivo ele passou sem fazer absolutamente nenhum processo, nenhum projeto dentro da área de segurança pública que ele diz que entende, não entende psirica nenhuma, né? Aí o que acontece? A gente vê essa situação. Foi Bolsonaro que colocou, foi o porteiro que colocou na equipe do Bolsonaro lá vários milicianos e fotos aparecendo do lado do Bolsonaro. Tá, tudo bem, as pessoas podem aparecer do lado de Bolsonaro, mas o fato do Bolsonaro estar elogiando milicianos presos, assassinos conhecidos, o fato de Bolsonaro estar fazendo isso, tem que ter alguma coisa a mais aí, não é verdade? O próprio fato de Bolsonaro ter casado com uma pessoa que é sobrinha de um miliciano, a Michele Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, aquela pessoa que a gente não sabe como o Bolsonaro conheceu, afinal de contas, ele pode ter conhecido Michele Bolsonaro naquela época em que ele ganhava dinheiro do auxílio moradia e gastava esse dinheiro para comer gente, como ele falou mesmo. Ele deu essa declaração, não é verdade? Então ele pode ter conhecido essa Michele Bolsonaro aí. Agora, o envolvimento dela com o crime organizado, ninguém nega. Onde é que Bolsonaro conheceu essa primeira-dama? Foi na milícia? Como é que foi essa história? Ninguém investiga absolutamente nada. Você me desculpe, mas eu tenho o direito de fazer qualquer tipo de confabulação, até que se prove que Bolsonaro não tem nenhum envolvimento. Por exemplo, a mídia não foi atrás, desde que Bolsonaro saiu do quartel, saiu da vida militar, coincide com a época da criação das milícias no Rio de Janeiro, com a criação das milícias no Brasil. E ora, se coincide, será que Bolsonaro, que fala tanto a favor das milícias, não tem nada a favor, não tem nada dele, na história dele, que houve algum envolvimento? Bolsonaro foi assaltado e o assaltante acordou morto com a família inteira, gente. Isso é coisa de chefe de organização criminosa. Ai, que todo mundo tivesse amigos lá para pegar os bandidos todos que assaltaram, que fizeram um monte de coisa. É justiça com as próprias mãos, mas é justiça com as próprias mãos no jeito da milícia. Então parecem muitas evidências com Flávio Bolsonaro, com todos esses desvios, a evidência de que Bolsonaro enriqueceu muito mais do que ele conseguiria ganhar durante toda a sua vida como militar e como chefe e como deputado federal. Não tem como ele juntar toda essa riqueza que ele tem. E o que acontece? Você vê toda essa situação. Não foi o porteiro que mentiu o envolvimento de Bolsonaro com as milícias. Ele fala isso o tempo todo. Ele tenta liberar. Flávio Bolsonaro faz discursos elogiando assassinos, tentando regularizar a milícia de novo. Emprega um monte de assassinos. A ligação com o Queiroz, que pagou 160 mil reais à vista para o Albert Einstein para poder tratar de um câncer. Gente, tem muita coisa estranha e não foi o porteiro que mentiu, porque não precisaria do porteiro. O próprio Bolsonaro se entrega. O Bolsonaro fala tudo isso todos os dias para todo mundo, para quem quiser ouvir. E se você não quis ouvir ainda, não prestou atenção, me desculpe, você tá com algum problema sério de cabeça. Vai se tratar, meu amigo, se você ainda acha que esse cara não tem ligação com a milícia. Ele afirma isso. Portanto, senhores, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o porteiro não mentiu. O porteiro só disse aquilo que ele viu, aquilo que ele acha que viu. Agora, será que não houve alteração na voz que estão apresentando hoje como gravação? Bolsonaro poderia ter pego essa gravação, ele mesmo disse que pegou. Será que ele tirou ou escondeu? Ou será que ele deixou uma cópia lá dentro da portaria? Será que ele alterou a voz que estava dizendo e dando autorização para o cara entrar? E agora surge mais um porteiro que diz que não era a voz dele, não era a voz do porteiro que testemunhou. Agora é outro porteiro que apareceu dizendo que ele que liberou. Gente, essa história começou a ficar muito nervosa, muito estranha, apesar de ter começado insossa, porque a reportagem da Globo era insossa, e quem transformou ela em aquentada, requentada, muito boa, foi justamente o próprio Bolsonaro, com a reação desmensurada dele. Bom, senhores, eu falei tudo que eu poderia falar e posso dizer uma coisa. Ele mente o tempo todo, mas algumas coisas ele deixa passar. E quando deixa passar, são coisas muito graves. É necessário que você esteja atento a isso. Senhores, se vocês gostaram do vídeo, eu vou pedir para vocês clicarem no curtir, vou pedir para vocês compartilharem e se inscrevam no canal. Assim nós podemos compartilhar e dividir cada vez mais essas ideias para a gente tentar dezumbizar o Brasil.
Até o próximo vídeo.